Boa tarde, minhas queridas crianças, como que vocês estão? Tudo bem? E aí, vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa de hoje, quarta-feira? Isso mesmo, eu espero que você esteja bem para a gente começar essa aula, certinho? Então vamos lá. Na aula de hoje, eu trouxe um texto informativo, né? O texto informativo é aquele que passa uma informação, isso mesmo, um texto informativo sobre o leão. Então, ele vai falar sobre esse animal, leão. Então, vamos à leitura desse texto. Vamos lá? Vamos ler junto comigo. Acompanhe a leitura aí junto com a prova. Leão. O leão, também chamado rei da selva, vive na África e na Índia e mede aproximadamente 2 metros de comprimento. Esse poderoso animal tem a visão, o olfato e a audição bem desenvolvidos. Ele enxerga bem tanto de dia quanto à noite e tem percepção de profundidade e distância. Usa o olfato para reconhecer territórios de outros leões e a audição para ouvir leões que não fazem parte do bando. O rei da selva pode correr a uma velocidade de 80 km por hora e saltar alturas de até 4 metros. No momento da caça, esse felino organiza-se em grupos para cercar o inimigo, mas quem ataca é a fêmea. Então, este texto é um texto que fala sobre o leão, né? Que é também chamado rei da selva. E ele vive onde? Num país chamado África, né? Na África e na Índia também. Mede 2 metros de comprimento, como vocês estão vendo aí. Então, é um animal muito poderoso, né? Tem a visão, o olfato e a audição bem desenvolvida. Então, eles enxergam muito bem, né? Ouve muito bem e o olfato, o cheiro, né? Percebe pelo cheiro muitas coisas, né? E isso ajuda a eles se proteger contra outras presas e também ajuda na caça. Então, esses sentidos, né, são sentidos. Nós já falamos sobre os 5 sentidos que a gente tem, né? Audição, visão, o olfato, o paladar. Então, o leão, ele tem esses 3 sentidos, a visão, o olfato e a audição bem desenvolvida. Enxerga muito bem, tanto de dia quanto à noite, e percebe a profundidade e a distância, né? Aquilo que é muito profundo e muito distante, porque sua visão é bem aguçada. O texto também fala que o rei da selva ele pode correr 80 km por hora e saltar alturas de 4 metros. Então, a gente vê quanto que é veloz os leões, né? E no momento da caça, quem ataca é a fêmea, né? É a fêmea, não é o macho. Ele se organiza, mas o ataque é feito pela fêmea. Como vocês já sabem, quem é a fêmea do leão, né? Qual é o feminino de leão? A leoa. Então, quem faz o ataque é a leoa, isso mesmo, porque o feminino de leão é leoa, certinho? E agora nós vamos falar um pouco sobre a estrutura desse texto. Como que esse texto foi estruturado? Como ele foi escrito, organizado? Então, a gente percebe que esse texto ele foi organizado em 3 parágrafos. Temos o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo. Lembra que a Pro já explicou para vocês o que é parágrafo, né? Todo parágrafo ele começa com a letra maiúscula e termina com o sinal de pontuação. E os parágrafos, eles são organizados com frases. Existe parágrafo com uma única frase, existe parágrafo que é organizado com 2 ou 3 frases e assim por diante. O primeiro parágrafo, nós temos somente uma frase. Começa com letra maiúscula, termina com ponto final, né? No segundo parágrafo, nós temos 1, 2, 3 frases. Estão vendo os pontos, né? Para o esse poderoso animal tem a visão, o olfato e a audição bem desenvolvido. Então, aí é uma frase. Aí vem a segunda frase. Ele enxerga bem tanto de dia quanto à noite e tem percepção de profundidade e distância. Ponto parágrafo. Segunda frase. Usa o olfato para reconhecer territórios de outros leões e a audição para ouvir leões que não fazem parte do bando.
Aí nós temos aí a terceira frase. Então, esse parágrafo, ele é composto por 3 frases. É o segundo parágrafo. E no terceiro parágrafo, nós temos 2 frases. Então, o terceiro parágrafo, ele é composto por 2 frases. Certinho? A gente percebe também que no texto nós temos uma palavra que ela está escrita com letra maiúscula. Uma não, 2 palavras. Nós temos aí na primeira frase do texto, o leão, também chamado rei da selva, vive na África e na Índia, né? As palavras África e Índia estão escritas com letra maiúscula, começa com letra maiúscula. Por que essas palavras estão escritas com letra maiúscula? Você sabe? Já sabe aí de casa, não sabe? O Pro já falou para vocês sobre isso. Essas palavras estão escritas com letra maiúscula porque é nome de países, né? Então, temos aí a África, que é um país, o nome de um lugar chamado África, é um país, e a Índia é outro país. Então, nome de pessoas, nome de lugares, de cidades, de ruas, começam com letra maiúscula. Então, temos África e Índia, que são 2 países. E também temos o começo da frase. O começo da frase também é escrito com letra maiúscula. Como tá aí, o leão, né? Esse O aí é O maiúsculo, porque é começo de frase. Esse poderoso animal, né? Esse também começou com letra maiúscula. Ele enxerga bem tanto quanto o dia quanto a noite, então ele também começou com letra maiúscula. Usa, então começo de frase, letra maiúscula. Nome de pessoas, nome de lugares, de cidade, de países, também com letra maiúscula. E nós temos aí também palavras que estão no plural e palavras que estão no singular. Nós temos a palavra leão. A palavra leão está referindo a somente um leão. Então, essa palavra está no singular. E a palavra leões, aí no texto, ela está referindo a mais de um leão, né? Usa o olfato para reconhecer territórios. Territórios também está no singular, no plural, porque é mais de um território, de outros leões. Então, leões, eu estou me referindo a mais de um leão. Então, está no plural. Quando eu falo leão, está no singular. Quando eu falo leões, está no plural. Então, eu agora vou ficar esperando a sua atividade, certinho? Um forte abraço da sua Prolídia e até a nossa próxima aula. Beijos!